No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Excelente quinta-feira para você. Hoje é dia 28 de julho de 2022. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso que Deus abençoe você. Deus abençoe você que tem orado por nós, tem nos ajudado aqui no Minuto da Unicidade, tem se preocupado conosco. Eu careço sim das orações dos irmãos e das ajudas, como sempre a gente faz. Bom, a pergunta de hoje aqui do nosso programa está aí na capa do vídeo, para você que acompanha no YouTube. Quem crê na Trindade será salvo? Isso é uma pergunta, essa é uma pergunta muito séria, que eu gostaria de falar um pouco, refletir um pouco com você, meu irmão unicista. E fica ao seu critério aqui se envia esse áudio de hoje, esse vídeo de hoje para um trinitário. Mas o mais importante aqui, meus queridos irmãos, é responder essa pergunta a partir do que nós cremos, do que as Escrituras ensinam, tá certo? Quer dizer, quem crê na Trindade será salvo? É claro que essa é uma pergunta bem séria, requer também uma resposta séria. E é uma pergunta que não se responde aqui dentro de um minuto da unicidade, com 5, 10 minutos, tá bom? Seria um estudo à parte, bem detalhado. Enfim, mas eu vou tratar de falar para você e estudar com você aqui nesses minutos algumas questões que a gente precisa considerar. Primeiro ponto, a salvação é por crer? É pela fé? Bom, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus fala, né, lá em Marcos capítulo 15, né, quem crê e for batizado será salvo. Na verdade é o capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, a fé, segundo palavras do próprio Senhor Jesus e várias outras referências, eu peguei aqui apenas um versículo, para dizer, olha, quem crer e for batizado será salvo. Porque quando você crê, automaticamente leva a você dar o segundo passo, que é a cerimônia, uma das cerimônias mais importantes, que é o batismo nas águas. Pois bem, nós sabemos que crê em quem? Crê no Evangelho, crê no Senhor Jesus Cristo. Ele falou, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, quer dizer, tem que crer e pregar o Evangelho. O Evangelho é o nome de Jesus, é a salvação. O Evangelho é a cruz. Não existe Evangelho sem cruz. Então, quando você fala que aquele que foi para a cruz é o Pai da eternidade, né, que nesses últimos tempos tem unicistas até fazendo livro. Tem até livros sendo feitos por teólogos unicistas para questionar esse ponto. Não, ali na cruz estava o Filho de Deus, mas vamos deixar isso para lá. Livros feitos recentemente, tá, meus irmãos? Para provar a dupla natureza. Mas cada um com seu cada um e fique à vontade. Mas vamos lá. Para não fugir do tema. Então, um trinitário que crê, ao invés de crer na unicidade de Deus, que Jesus é Deus e que o batismo é em nome dele, ele crê tudo ao contrário. Ele crê que são três, né, distintos, mas que formam um ao mesmo tempo, participando da mesma substância, da mesma essência. Ele, na hora de ser batizado, que o batismo é importantíssimo para você receber o nome do Senhor Jesus, ele recebe títulos, recebe os dogmas religiosos trinitários. Então ele está numa situação muito complicada, porque a salvação é pela fé e pelas obras. Ele creu diferente e a sua obra, né, o batismo a gente crê que é um feito realizado, é uma obra realizada no nome da Trindade. Então por aí, por só, já complicou. Veja o que diz o apóstolo Paulo falando para o carcereiro, né? Eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Uma palavra que foi dada há 2000 anos atrás para um carcereiro que ia se matar ali. E Paulo fala para ele, os discípulos falaram para ele, olha, crê. Primeiro ele faz uma pergunta. Atos capítulo 16, verso 30.
E tirando-os para fora, disse: Senhores, falando para Paulo e Silas, que é necessário que eu faça para me salvar? O que é necessário que eu faça para me salvar? E disse-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E diz no verso 33 que naquela mesma hora da noite lavou-lhes os vergões, limparam as feridas de Paulo, e logo foi batizado ele e todos os seus. Naquela mesma noite foram batizados ele e sua família. Então, tem que crer em quem? Na Trindade? Crer no Pai, no Jeová? Não, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Então, se uma pessoa crê no Senhor Jesus de maneira diferente do que os discípulos criam, né, e ensinaram, por exemplo, o Jesus que o trinitário crê é na segunda pessoa. Faz parte de uma trindade, ele é, no caso, o número 2. E o próprio Cristo fala: eu sou o número 1, primeiro e último, alfa e ômega, princípio e fim, Apocalipse 1:17. Então, já temos outro problema. Eles perguntaram para Pedro: e agora o que nós vamos fazer? O que faremos? Pedro disse o que? Arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, se uma pessoa crê de maneira diferente de nós, eu não posso garantir salvação para essa pessoa. Eu não posso garantir salvação para quem crê de maneira diferente, fora das Escrituras. Mas o pobre lá está coitado, ele está iludido, ele está com bom coração, ele está com boa vontade, poxa, ele tem realmente ali sede, ele está com sinceridade e tal. O problema não é ele, o problema é o pastor que ensinou ele errado. Olha, o que eu conheço de unicistas que congregam em igrejas trinitarianas estão piores do que eles. São batizados em nome de Jesus, creem que Jesus é Deus, mas congrega lá no meio dos três, da igreja trinitária. Isso aí também é complicado. Mas eu estou falando com relação à fé, né? Eu quero saber o seguinte: quem crê na trindade será salvo? Então, os caras que estão lá ensinando errado, eu estava falando com uma pessoa hoje em dia, a verdade ela está acessível. Você vê que, né, por uma necessidade ou outra, enfim, Deus tem seus meios, mas nos levou para um programa no meio de trinitariano, numa emissora trinitária e a nível nacional. E hoje o debate está lá, os ensinamentos estão na internet. Fui o mais claro possível falando do batismo de Jesus, fui o mais claro possível falando da unicidade de Deus, e Deus levou a mensagem, está lá. Muitos deram crédito. Amigos meus que eu não falava há anos entraram em contato comigo: rapaz, eu vi o debate e tal, me parabenizando, você está na televisão. Aí já levaram para o outro lado. Mas eu falei: e a mensagem que eu fui levar lá? O que você tem a dizer com a mensagem que eu fui lá levar? Não entendo muito bem, só estou aqui para te parabenizar, porque você, né, tá na televisão, quem te viu, quem te vê. Falei: irmão, eu não estou nem interessado nisso. Eu quero nem saber se eu fui na televisão ou não estou preocupado com isso. Nem sei se eu vou ser convidado para pôr meus pés novamente lá. Eu acho que não vão me convidar mais. Eu acho que nunca mais vão me convidar, só se Deus mandar, como ele me levou da primeira vez. Eu acho que não volto mais. Mas a mensagem principal que eu deixei do começo até o fim, você não ouviu nada. Então, quer dizer, não é, em muitos casos, por falta de ouvir. A questão é realmente que, entende? Vai ficar no engano, porque muitos estão no engano porque querem. E outros que estão cegos. E aí o Senhor Jesus diz lá em Mateus, capítulo 15, no verso 14, diz assim: deixai os cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco, na mesma cova. Então Jesus está dizendo que se um camarada cego guia outro cego, vai cair os dois no buraco. Então veja que a questão não é tão simples assim. Então eu não posso pegar para um cego que está guiando outro cego e falar: vocês dois vão ser salvos. Como? Se o próprio Cristo está falando: se cego guia cego, vai cair os dois no buraco. Então, com relação à unicidade de Deus, quem crê na Trindade está cego. E se tem unicista lá na Trindade que um dia enxergaram a unicidade de Deus, que um dia batizaram em nome de Jesus, mas voltaram para lá, perderam a visão. Perderam a visão, porque eles estão lá adorando o mesmo Deus, chora, se emociona, canta, louva, bate palma, se alimenta.
Então perderam a visão, está cego de novo. Teve, como é que se diz, diabetes, né? Glaucoma. Tiveram glaucoma e está cego. E se está cego, ele que está com glaucoma, embora um dia outrora enxergou, vai cair no buraco junto com aquele que está lhe guiando. Eu não quero nem saber se você vai gostar ou não. Não estou aqui para te agradar. Eu não estou aqui para bater tapinha nas suas costas. Estamos aqui para falar a realidade, a verdade. Ah, mas Deus é soberano, a salvação pertence ao Senhor, ele pode, de repente, na última hora salvar. Isso aí já não é... Olha, eu nem entro, não sou chamado para pregar essas conversas fiadas. Não fui chamado para pregar isso. O que eu prego é: crê no Senhor Jesus Cristo. Quem é Cristo? Deus sobre tudo. Tem que crer nele, como diz a Escritura, o próprio fala sobre isso. Para terminar, eu estou já me alongando um pouco, mas leia aí comigo, João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. João 7,38. Então não é para nós crermos nele como diz a religião, meu querido. É para crer nele como diz a Escritura. E o que a Escritura fala do Cristo? Que ele é Deus sobre todos. Que ele é Deus sobre todos. Que ele é o único Deus verdadeiro. E que o batismo é o nome dele. Se você, quem crê nele, como diz a Escritura, mas o pastor fulano de tal, o bispo, eu li livros, eu estou numa... prega que ele é o segundo. Não, a Escritura diz que ele é o primeiro. A Escritura diz que ele é o primeiro. Como você, unicista, não tem medo de chegar para um trinitariano e dizer que ele vai ser salvo se ele continuar crendo no mesmo Deus, do mesmo jeito e batizado da mesma forma. Como você pode prometer a ele salvação quando as Escrituras dizem que tem que crer como diz a Escritura? O que você entende quando você ouve a própria palavra do Senhor? Quem crê em mim, como diz a Escritura? O que você entende? O que você interpreta quando você ler isso? Então, por isso que tem esse programa. Porque aqui está falando a verdade. E nós temos aqui irmãos que oram por nós, que nos ajudam de acordo com as suas necessidades, para que a gente possa continuar através deste meio aqui anunciando as verdades que libertam. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8,32. Eu vou ficando por aqui, dia 6 de agosto, sem ser sábado agora o outro, vou fazer uma live sorteando aqui a Bíblia Monoteísta, o Manual do Monoteísmo, livros unicistas, para você que pode nos ajudar a participar desse sorteio, nos abençoando aí com uma contribuição de R$25, para ver se a gente compra os equipamentos. Estamos empenhados nessa missão e eu conto com você se puder nos ajudar. Se não puder, ore por nós, nos ajude em oração e na audiência como sempre. Muito obrigado, bom dia, ótima quinta-feira, até amanhã se Deus quiser. Minuto da Unicidade.